NR35, trabalho em altura. 35.1, objetivo. Esta norma estabelece os requisitos e as medidas de prevenção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 35.2, campo de aplicação. Aplica-se o disposto nessa norma a toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. 35.3, responsabilidade. Cabe à organização: letra A, garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas nesta NR. Letra B, assegurar a realização da análise de risco AR e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, PT. Letra C, elaborar o procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Letra D, disponibilizar através dos meios de comunicação da organização de fácil acesso ao trabalhador instruções de segurança contempladas na AR, PT e procedimentos operacionais a todos os integrantes da equipe de trabalho. Letra E, assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Letra F, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de prevenção estabelecidas nesta norma pelas organizações prestadoras de serviços. Letra G, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de prevenção definidas nessa NR. Letra H, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Letra I, estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. E letra J, assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa NR no período mínimo de 5 anos, exceto se houver disposições específicas em outra norma regulamentadora. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições previstas nesta norma e no item 1.4.2 da norma regulamentadora número 01. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais e os procedimentos operacionais expedidos pelo empregador. 35.4, autorização, capacitação e aptidão. Todo trabalho em altura deve ser realizado por trabalhador formalmente autorizado pela organização. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar suas atividades. A autorização para trabalho em altura deve considerar: letra A, as atividades que serão desenvolvidas pelo trabalhador. Letra B, a capacitação a que o trabalhador foi submetido. E letra C, a aptidão clínica para desempenhar as atividades. A autorização deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. A organização deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado no processo de capacitação, envolvendo treinamento teórico e prático, inicial, periódico e eventual, observado a disposto da ANR01. O treinamento inicial com carga horária mínima de 8 horas deve ser realizado antes do trabalhador iniciar a atividade e contemplar. Letra A, normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. Letra B, AR e condições impeditivas. Letra C, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle.
Letra D. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Letra E. EPI para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Letra F. Acidentes típicos em trabalhos em altura. E letra G. Condutas em situações de emergência, incluindo noções básicas de técnicas de resgate e de primeiros socorros. O treinamento periódico deve ser realizado a cada 2 anos, com carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador. Os treinamentos devem ser ministrados por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado ou legalmente habilitado em segurança do trabalho. Cabe à organização avaliar o estado de saúde dos empregados que exercem atividade de trabalho em altura, de acordo com o estabelecido na NR07, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Em especial o item 7.5.3, considerando patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, bem como os fatores psicossociais. A aptidão para trabalhar em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. 35.5 Planejamento e organização. Todo trabalho em altura deve ser planejado e organizado. No planejamento do trabalho deve ser adotado de acordo com a seguinte hierarquia. Letra A. Medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução. Letra B. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. E letra C. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma deve ser definida pela AR de acordo com as peculiaridades da atividade. A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho, já previsto na AR. Todo trabalho em altura deve ser precedido de AR. A AR deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar: letra A, o local em que os serviços serão executados e seu entorno. Letra B, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. Letra C, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. Letra D, as condições meteorológicas adversas. Letra E, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações do fabricante ou projetista e aos princípios de redução ao impacto de fatores de queda. Letra F, o risco de queda de materiais e ferramentas. Letra G, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos. Letra H, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras. Letra I, os riscos adicionais. Letra J, as condições impeditivas. Letra K, as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador. Letra K. Letra L, a necessidade de sistema de comunicação. E M, a força da supervisão. Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, a AR pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter: letra A, o detalhamento da tarefa. Letra B, as medidas de prevenção características à rotina. Letra C, as condições impeditivas. Letra D, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários. E letra E, as competências e responsabilidades. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante PT. Para as atividades não rotineiras, medidas de prevenção devem ser evidenciadas na AR e na PT. A PT deve ser emitida em meio físico ou digital, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão e acessível no local de execução da atividade.
e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade.